Meus irmãos, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Então, acompanhe comigo a leitura deste texto da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus 12, 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este grande privilégio, por essa grande bênção que o Senhor concede a nós, povo do Senhor, de mais uma manhã, de mais um domingo, estarmos reunidos neste local de adoração ao teu santo nome. Ó Pai, nós te louvamos por tudo que nós já fizemos e com tudo, ó Pai, que já fizemos hoje, e te pedimos, ó Pai, também agora a tua bênção, a tua iluminação para aquilo que iremos estudar. Que sejamos, ó Pai, edificados. Tenha, ó Pai, misericórdia de nós e fortalece, ó Deus, a tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez este texto seja aquele texto em que as pessoas tenham mais curiosidade de saber o significado de uma parte específica dele. Esse texto ele é muito enfático num certo momento, quando Jesus fala de um pecado que não tem perdão, de um pecado que é imperdoável. E talvez as pessoas fiquem pensando, que pecado é esse? Ou seja, quem é que comete esse pecado ou quem não comete esse tipo de pecado? Meus irmãos, eu não vou me ater a esse pecado. Eu vou me ater ao texto todo, que, lógico, envolve também este pecado imperdoável. E eu quero, irmãos, começar a minha palavra desta noite dizendo que o evangelista Mateus nos conduz a uma das cenas mais impactantes do ministério de Jesus. Um homem dominado por um demônio, cego e mudo, é completamente restaurado pelo Senhor. Completamente restaurado pelo Senhor. E é interessante isso, né? Porque isso era muito comum naquela época. E o que essas pessoas mais queriam, especialmente alguém que estava endemoniada, era ser liberta dessa possessão demoníaca. E esse homem, além de demoniado, era cego e mudo. Agora imagine que tipo de vida uma pessoa dessa tem. Imagine que situação, que tipo de vida essa pessoa leva. Eu acho que é até complicado nós nos colocarmos no lugar de uma pessoa dessa. E onde
antes havia escravidão, agora surge a liberdade. Onde havia silêncio, agora nasce o louvor. Onde havia cegueira, aparece a luz. Isaías 61 fala sobre isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ou seja, Jesus Cristo veio e Jesus Cristo dá esperança a muitas pessoas que estavam desesperadas e estavam apenas esperando o dia da morte chegar. Mas este homem, endemoniado, cego e mudo, é completamente restaurado pelo Senhor. Então é por isso que onde antes havia escravidão, agora há liberdade. Onde antes havia silêncio, agora ele louva a Deus. Onde havia cegueira, aparece a luz. Meus queridos, diante desse milagre, todos veem a mesma obra, mas nem todos chegam à mesma conclusão. O milagre é único, o milagre é o mesmo, o milagre é um só que as reações são diferentes. Irmãos, é fácil compreender isso. Por exemplo, todos vocês, ou todos nós, estamos participando do mesmo culto desde o momento em que ele começou. O mesmíssimo culto. Não há um culto para um, culto para outro, é o mesmo culto. Nós estamos lendo os mesmos textos bíblicos, nós estamos cantando os mesmos hinos, os mesmos cânticos, estamos ouvindo e fazendo as mesmas orações. Só que isso não quer dizer necessariamente que todos estão reagindo da mesma maneira, que todos estão aproveitando da mesma forma. Então, a multidão se enche de admiração por essa cura maravilhosa. O homem estava endemoniado, o homem era cego e mudo. Agora ele está liberto, ele volta a enxergar, e agora ele enxerga, e agora ele fala. A multidão está admirada. E aí, eles perguntam, é este, porventura, o filho de Davi? Daqui a pouco a gente vai ver o que significa essa admiração e essa pergunta, principalmente. É este, porventura, o filho de Davi? Os fariseus, porém, endurecem o coração e afirmam, este, ou seja, Jesus, não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Percebe, irmãos? O acontecimento é o mesmo. O sinal é o mesmo. A maravilha é a mesma. Só que a multidão reage de uma forma e os fariseus reagem de uma outra forma. E a pergunta é, um dos dois grupos tem privilégios? Um dos dois grupos está no caminho certo? Talvez quando você olha assim, quando você compara a reação do povo com a reação dos fariseus, você diz, pastor, o povo. Irmãos, mas infelizmente não é bem assim. Com essas duas atitudes, lamento dizer, infelizmente, que nenhum dos dois está no caminho certo ainda. Um está mais distante, é claro, mas mesmo aqueles que ficam admirados e perguntam, este é porventura o filho de Davi? Esse é o Messias? Esse é aquele tão aguardado? Mas, meus irmãos, a partir dessa reação, Jesus revela uma verdade que continua a mesma para os nossos dias. Não basta testemunhar o agir de Deus. É necessário responder corretamente a Ele. Deus está fazendo tanta coisa na nossa vida, continua fazendo. Você não tem vida própria. Por mais habilidoso que você seja, você não pode garantir a continuidade da sua vida. Por melhor que seja o seu convênio médico, os hospitais colocados à sua disposição, por si só, isso não garante uma saúde de ferro. Então, Deus tem cuidado de você. Enquanto você dorme, Deus tem providenciado sustento para você e para mim. Deus tem te livrado de tantas situações difíceis
das quais a maioria nós não temos nem ideia, nós nem percebemos. Deus tem curado, Deus tem disponibilizado medicamento, Deus tem disponibilizado condições para que você não sinta frio à noite, para que você não passe fome. E não só você. Muitas pessoas estão na mesma situação, uma situação ainda mais abençoada do que você. Mas pessoas reagem de formas diferentes, infelizmente. Então, todos nós, inevitavelmente, responderemos de alguma forma quando Deus age diante dos nossos olhos. É impossível, irmãos, diante das ações de Deus, diante do agir de Deus, é impossível não reagir. É impossível não reagir. Então eu quero, esta manhã, falar com vocês sobre este assunto. A reação do homem diante do agir de Deus. Nós vamos ver 3 momentos, 3 atitudes neste texto que vão colocar diante de nós o desafio de não apenas contemplarmos o agir de Deus, mas de reagirmos de uma forma correta, de uma forma que glorifique o nome do Senhor e que traga também paz e que traga uma bênção para a nossa vida. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui neste texto que alguns veem a obra de Deus, mas a rejeitam. É isso mesmo. Pessoas estão vendo Deus agindo, não dá para negar, mas eles rejeitam essa obra de Deus. Meus irmãos, versículos 24 a 29, nós temos assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelhe a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Meus irmãos, pessoas estão vendo Jesus agir. Como nós vamos ver um pouco à frente, esses homens, eles não estão negando o que aconteceu. Eles não têm coragem de negar o que aconteceu. O problema não é isso. O problema não é que eles estão fechando os olhos aos acontecimentos. É o que acontece, irmãos, aí fora. Ateus, agnósticos, cristãos, aqueles que se declaram cristãos e talvez nem cristãos são, essas pessoas, elas estão vendo o agir de Deus, elas sabem que algo maravilhoso está acontecendo, elas não têm como negar, elas não têm a coragem de negar que algo está acontecendo, só que o problema não é esse. O problema é aceitar o acontecimento e aceitar quem está realizando isso. Os fariseus não negam o milagre. Eles reconhecem que algo sobrenatural aconteceu. O endemoniado está liberto. Ele está agora vendo e está falando. Então não dá para negar o sobrenatural. O problema não é falta de evidências, mas é a resistência do coração. E, meus queridos, eu confesso que é muito fácil para olhar uma atitude dessa e criticar este homem, aliás, criticar este povo. Mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós reconhecemos todas as maravilhas que Deus tem realizado em nossa vida, ao longo dos anos.
Deus tem nos aliviado de situações difíceis. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós clamamos pela misericórdia de Deus e Deus tem vindo em nosso socorro. E no momento a gente agradece a Deus, a gente está sensibilizado, mas passa pouco tempo, a vida volta ao normal. Então nós que carregamos o nome de cristãos, o nome de povo de Deus, o nome de igreja de Cristo, muitas vezes agimos parecido com essas pessoas. Nós não negamos que Cristo está realizando obras, que Cristo está nos abençoando, mas parece que rapidamente aquela emoção, aquela sensação de gratidão vai embora e dá lugar a uma vida cotidiana, a uma vida normal, a uma vida comum. Então Jesus reage ao absurdo da acusação desses fariseus. Jesus diz o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se Satanás expulsa Satanás, seu reino está destruído. Ou seja, a lógica dos fariseus é incoerente. A lógica dos fariseus é incoerente. Eles estão vendo a obra, estão vendo o endemoniado liberto, estão vendo este homem que era mudo falando, que era cego vendo, e estão dizendo: olha, essa obra, essa libertação, esse milagre aconteceu sim, mas foi o próprio Satanás que fez isso. Aí Jesus fala: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Ou seja, a lógica dos fariseus é completamente incoerente. Então Jesus revela a verdadeira origem do milagre. Ele diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós. Ou seja, o milagre era evidência de que o reino de Deus havia chegado na pessoa do Messias. Na pessoa do Messias. Irmãos, como é triste quando a gente não consegue enxergar o que está na frente dos nossos olhos e entender direito o acontecimento. Irmãos, é muito importante quando numa liturgia nós temos um momento de ações de graças. Nós temos um momento de gratidão. Mas não é só orar da boca para fora. É de fato reconhecer que desde o momento de nosso nascimento até o atual momento, Deus está sendo gracioso, bondoso, misericordioso para conosco. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez não esteja tão tranquila como você gostaria que fosse. Mas ela poderia estar muito mais difícil. Muito mais difícil. Imagina um endemoniado. Esse homem não era apenas um endemoniado. Esse homem era cego e mudo. Imagina você numa condição dessa. Imagina um ente querido seu numa condição dessa. Imagina a alegria dessas mães, desses pais que estão aqui hoje, verem essas crianças correndo para lá e para cá. Às vezes estressa, às vezes você não dá conta, às vezes você quer segurar um pouco a sua criança. Isso é normal, mas às vezes você pensa: meu Deus, e se a minha criança não andasse? E se minha criança não reagisse? Irmãos, o comum, ou aquilo que se torna comum, não pode tirar de nós a sensibilidade, o reconhecimento de que Deus é maravilhoso, de que é Deus que está nos abençoando. Então Jesus fala que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, e é isso mesmo que ele estava fazendo, não é demônio expulsando demônio, é o Espírito de Deus aqui libertando este homem. Ele fala: certamente é chegar o reino de Deus sobre vós. O milagre era evidência de que o reino havia chegado na pessoa do Messias. Os fariseus, porém, preferem proteger as suas posições religiosas a se submeterem ao rei. O problema, meus irmãos, deste primeiro ponto, não foi a ausência de provas. O problema sempre foi a disposição do coração. Como o apóstolo João escreveu: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram
mais as trevas do que a luz. E eu pergunto para você, como é que está a sua sensibilidade às obras de Deus na sua vida? Como é que está a sua sensibilidade? Você é uma pessoa que tem um coração agradecido? Você é uma pessoa que agradece a Deus por tudo, pelas mínimas coisas? Ou você é uma pessoa que se acostuma com o ordinário, se acostuma com o pão de cada dia, o almoço de cada dia, o jantar de cada dia, o agasalho de cada dia? Se você é um desses, você deve se arrepender. E você deve entender que tudo que nós recebemos é de graça, é pela graça de Deus. Tudo é misericórdia do Senhor. E que nós temos que ter uma vida de gratidão a Ele. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente vê neste texto, baseado neste tema, a reação do homem diante do agir de Deus é esse. Alguns veem a obra de Deus, mas a rejeitam. A rejeitam. Tentam explicar isso de uma outra forma ou arrumando um outro autor para essa grande obra. Irmãos, segundo lugar, a gente vê aqui que outros veem a obra de Deus, mas ainda assim permanecem indecisos. Então, no primeiro caso, o caso dos fariseus religiosos, eles veem a mesma obra e estão rejeitando. Rejeitam tanto a obra, porque foi feita, realizada em favor de uma outra pessoa, e rejeitam também o autor dessa obra. Agora, no caso do povo, o que a gente vê? O que a gente percebe? Que eles veem a obra de Deus, mas, infelizmente, eles permanecem indecisos. Irmãos, quando a gente fala dos agnósticos, talvez muitos aqui falem, pastor, que é isso? Irmãos, explicando de uma forma bastante simplista, o agnóstico é aquele que não nega que Deus existe, mas ele também não afirma que Deus existe. Ele não nega e nem afirma. É aquela pessoa que ainda está indecisa, se Deus existe ou se Deus não existe. E algo parecido está acontecendo aqui. Neste momento, alguns veem a obra de Deus, mas essa multidão, esses alguns, mesmo assim, estão indecisos. Não sei se vocês já viram, né? Certamente já, os experimentos que fazem com ratos, né? Ratos de laboratório, quando colocam o rato ali, entre duas opções, e às vezes opções tão parecidas, mas tão parecidas que o rato não sai do lugar. O rato fica assim. Que benefício isso traz? Pessoas que são agnósticas. Olha aqui, irmãos, versículo 23. Nós lemos assim: e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Percebe? Quando a multidão vê esse milagre da libertação do endemoniado, esse homem que era mudo falando, esse homem que era cego vendo, o que essa multidão faz? Crê? Não. Essa multidão fica admirada e pergunta: é este, porventura, o filho de Davi? É claro que isso também despertou a reação dos fariseus, mas não fez muita diferença na vida do povo. A multidão reage de forma diferente dos fariseus. Ela fica maravilhada. Ela começa a perguntar: não seria este o filho de Davi? É uma pergunta cheia de esperança, mas ainda assim, sem nenhum compromisso. Sem nenhum compromisso. Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas desse jeito. Inclusive a nossa, que não está tão cheia hoje. Mas independente da quantidade de pessoas, as igrejas estão cheias de pessoas que estão admiradas, mas não assumem um verdadeiro compromisso com Deus. Não assumem. E aí fala, pastor, mas numa situação dessa, como é que fica? Indiferente, não, irmãos?
Não, porque uma vez que a pessoa conhece a verdade, ela se torna responsável por essa verdade que ela conhece. E a Bíblia fala que aquele a quem mais foi dado, mais será exigido. Eles admiram Jesus, o povo admira Jesus, reconhece o poder de Jesus, percebe que algo extraordinário está acontecendo, mas permanecem apenas observando. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu comentei com a Érica um dia desses. Quando a gente vai em algum simpósio, em algum congresso, os dias que a gente passa lá são dias maravilhosos. Bia, Érica, outras pessoas, já fui em vários congressos. Quando a gente está lá, irmãos, já fui em congresso dos puritanos, fui em congresso de evangelização, já fui em vários lugares. Quando a gente está lá, irmãos, a gente toma conhecimento de alguns assuntos, de algumas situações que você fala, meu Deus, quando eu retornar para a minha igreja, quando eu retornar para minha casa, minha vida vai ser completamente diferente. E você está sendo sincero, pelo menos eu, e as pessoas que eu conheço estão sendo sinceras quando reagem dessa forma. Elas passaram 2, 3 dias nesse lugar maravilhoso, ouvindo coisas maravilhosas acerca da Bíblia, acerca de Deus, acerca de como temos que reagir, que a gente fala, quando eu chegar lá, eu vou implantar muito disso que eu estou vendo aqui. Aí a gente pega e volta para cá. O que acontece, irmãos? Infelizmente vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, e você fica só admiração, só na concordância. Você admira, você concorda, mas aquilo ali não vira atitude prática. E aquilo ali não faz diferença nenhuma, apenas te enche de mais responsabilidade diante de Deus. Então, nós vemos que eles permanecem apenas observando. Jesus mostra que aquele momento exigia uma decisão, não só observação e admiração, mas principalmente uma decisão. O reino não era uma promessa distante. O valente, que é Satanás, estava sendo amarrado. Cristo já estava libertando os cativos. O reino estava presente. O povo estava vendo isso, mas apenas ficava admirado. São pessoas que vêm à igreja presbiteriana, pessoas que vêm de uma outra denominação e ficam admirados com a ordem da igreja, com o cuidado com a pregação da palavra, com o lugar maravilhoso, honroso que a palavra de Deus ocupa num culto. Mas para muitos, fica só na admiração. Não tem uma atitude prática, não tem valor prático. Isso não adianta. Isso não adianta. Então, Satanás estava sendo amarrado, Cristo já estava libertando os cativos, o reino estava presente. Meus irmãos, existe um grande perigo em admirar Jesus sem segui-lo. Muitas pessoas gostam dos ensinos de Cristo, respeitam a sua ética, apreciam os seus milagres, frequentam a sua igreja, conhecem até mesmo a Bíblia, mas nunca assumem um verdadeiro compromisso com o Senhor. E é o grande desafio que eu tenho com os meus alunos de catecúmenos. Toda vez. E a maioria deles fica encantado com o concurso. Fica encantado. Aí até falar, ai pastor, infelizmente está acabando, eu vou sentir tanta falta. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas a questão é que agora você está prestes a se tornar um membro da igreja de Cristo. E você sabe quais são as implicações disso. Você sabe, você precisa crescer, você precisa aprender a andar melhor. Claro, discipulado é importante, tem que acontecer? Tem. Aconselhamento? Sim. Mas há outras pessoas vindo e precisando do professor. Então temos que orientar dessa forma. A admiração não salva. Imagina se o Thales até hoje estivesse apenas admirando a Sabrina. Ou vice-versa. Imagina se o William e Bia estivessem apenas admirando um ao outro. Só isso.
teríamos Miguel e Helena aqui hoje. Entendem, irmãos? Entendem? A admiração não salva, o conhecimento não salva, a emoção não salva, somente a fé, acompanhada de arrependimento, conduz à salvação. O reino de Deus exige uma resposta. Não responder também é uma resposta. Então, se você viu, se você enxergou, e você, além da admiração e dos aplausos, não respondeu com mais nada, você deu uma resposta. A sua resposta é: já está bom, já é suficiente. E não é suficiente. Irmãos, eu quero aqui para o terceiro e último ponto. Então, em primeiro lugar, a gente viu que alguns veem a obra de Deus, mas a rejeitam. Segundo, outros veem a obra de Deus, mas permanecem indecisos. E, em último lugar, a resposta correta inclui reconhecer, crer e render-se ao rei. Percebe? Reconhecer, crer e render-se ao rei. Versos 30 a 32, irmãos, nós vemos assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então chegamos ao ponto em que fala acerca do pecado imperdoável. O pecado que não tem perdão nem neste mundo e nem no porvir. E que pecado é esse? De acordo com o texto, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Meus irmãos, Jesus encerra o diálogo com uma das declarações mais solenes dos evangelhos: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Sabe o que significa? É que no reino de Deus, tá, em questões espirituais não existe meio termo, não existe dualidade, não existe ali um muro, não existe. Não existe neutralidade diante de Cristo. Não existe meio termo, não existe quase discípulo, não existe quase salvo. Ou pertencemos ao reino de Cristo, ou pertencemos ao reino das trevas. Até hoje, alguns acham que é possível você não estar de um lado nem de outro. Não existe isso. Só existem dois caminhos. Só existem dois reis. Ou seja, o rei dos reis e o falso rei, mas que para muita gente funciona como um rei de fato. É nesse contexto, meus irmãos, que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus estavam diante da manifestação clara do Espírito de Deus. Mesmo assim, de forma consciente, deliberada e persistente, chamavam a obra do Espírito de obra de Satanás. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não acontece por acidente. É fruto de uma rejeição consciente, persistente e definitiva da revelação de Deus em Cristo. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo é quando alguém conscientemente, sabendo que a obra é de Deus, diz que aquela obra é de Satanás. O Espírito Santo está realizando aqui uma grande obra. Está revelando aqui a pessoa de Cristo, o Messias, o filho de Davi. Isso está claro para os fariseus. Eles não têm como negar isso. Mas assim mesmo, eles dizem que o demônio está sendo expulso pelo maioral dos demônios, que é Beelzebul. Eles estão dizendo que aquilo que o Espírito Santo está fazendo, através de Cristo, é o demônio que está realizando. E, meus irmãos, por que isso aqui é chamado de um pecado sem perdão?
É porque é um pecado consciente, é um pecado persistente e é um pecado eterno. São pessoas que não vão se arrepender. Então, quem teme ter cometido este pecado, normalmente demonstra justamente que ainda possui sensibilidade espiritual. Uma vez uma pessoa conversou comigo e chorando disse: pastor, muitas vezes eu penso no fato de eu não ser uma pessoa eleita e eu me entristeço bastante por causa disso. E se eu não for uma pessoa eleita? E ela chorava, chorava, chorava. E eu me lembro que uma das palavras que eu disse para ela foi a seguinte: olha, eu não posso cravar isso, mas eu posso dizer com uma convicção grande de que pessoas que têm essa preocupação que você tem de não ser eleita, é porque tem uma chance muito grande de ser eleita sim. Porque pessoas que não são eleitas não têm essa preocupação. Então, pessoas que têm medo de terem cometido esse pecado é porque normalmente não cometeram. Pessoas que cometem o pecado do Espírito contra o Espírito Santo, a blasfêmia, são pessoas que não se preocupam em tê-lo cometido, pelo fato de não estarem incomodadas com isso. Pessoas que estão ali com o coração endurecido. E se elas morrerem nessa condição, é obviamente que elas estarão para sempre perdidas. Que era o caso, infelizmente, desses fariseus. A única resposta correta, meus irmãos, é reconhecer que Cristo é o Filho de Davi, ele é o Messias e o Rei, crer na sua obra redentora, arrepender-se dos pecados, render-se completamente ao seu senhorio. Então não basta admirar, não basta respeitar, é necessário entregar-se a Ele. É isso que temos que fazer. E é esse cuidado que cada um de nós tem que ter, todos os dias que nós estamos aqui. Meus irmãos, nós não podemos transformar esse momento de ajuntamento num costume, numa repetição após repetição. Não podemos fazer isso. Irmãos, algumas pessoas dizem: pastor, eu preciso vir à noite, eu vim de manhã, pastor. A minha pergunta é: você faz a pergunta, você pergunta algo parecido? Eu preciso jantar, eu já almocei. O almoço e a janta são a mesma coisa? Irmãos, não há dois cultos iguais. Não há duas liturgias iguais, mesmo se os textos, os cânticos, mesmo os hinos fossem exatamente os mesmos. Porque você, à noite, você não será exatamente a mesma pessoa de agora de manhã, pode ter certeza disso. E o domingo, irmãos, é todo do Senhor, não é parte do Senhor e parte seu, ele é todo do Senhor, é o dia do Senhor, não é o seu dia. Mas não trata o culto do Senhor como se fosse apenas uma solenidade, fosse apenas um ajuntamento, mas é um momento que Deus nos dá para podermos estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e sendo alimentados pela palavra de Deus e também aumentando essa comunhão maravilhosa que nós temos uns com os outros. Meus queridos, eu quero terminar minha palavra desta manhã dizendo o seguinte, que o texto que acabamos de analisar apresenta três reações diante da mesma manifestação do poder de Deus. A obra é a mesma, só que há três manifestações diferentes aqui. Os fariseus viram o milagre e o rejeitaram. A multidão viu o milagre e permaneceu admirando, mas sem decidir. Os verdadeiros discípulos reconheceram que ali estava o Messias prometido e renderam-se ao seu reino. Eu pergunto, até quando nós vamos contemplar as maravilhas de Deus e não vamos finalmente nos render a Ele? Deus, a minha vida é tua. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo é teu. Me ajuda, Pai. Me ajuda a não apenas admirar as tuas obras, a reconhecer as tuas maravilhas,
mas principalmente a me entregar totalmente em tuas mãos. Essas três respostas continuam presentes em nossos dias. Há quem rejeite a Cristo, há quem apenas admire a Cristo, e àqueles que se prostram diante dele em fé e obediência. E a pergunta de hoje não é apenas como você explica o agir de Deus. A pergunta decisiva é como você responde quando Deus age. Então responda diante de Deus. Você sabe que Deus está agindo. Você sabe que é Deus quem está te dando a respiração. E tudo que você tem. E a pergunta é, como é que você está reagindo a isso? Como é que você vai continuar reagindo em relação a isso? Porque não adianta você agora, sensibilizado, falar, Deus, muito obrigado. Aí, a semelhança quando a gente volta de um simpósio, de um congresso, depois vira tudo comum. Irmãos, eu quero encerrar pedindo para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. A partir do versículo 25, meus irmãos, quero que você acompanhe comigo a leitura deste texto. E depois da leitura nós terminamos a mensagem desta manhã. Aliás, a partir do verso 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma forma precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora perceba a parte do verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Forte o texto, né, irmãos? Recado para todos nós. Deus não levou o tempo, em conta os tempos da ignorância, mas notifica que todos, em todo lugar, se arrependam, porque ele levantou um homem, que é o juiz. Então ele quer que nós, de fato, tenhamos uma vida não de admiração, mas uma vida de transformação para sermos cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.